Les activités sur l'intelligence compétitive développées au Brésil par l'INT, IBICT et CRRM comprennent la réalisation de cours de spécialisation qui sont offerts aux industriels. En 1998, 2 cours ont été offerts à Rio et à Brasília. Pour 1999, on a prévu la réalisation de cours a Natal, Rio Grande do Norte, e aussi a Campinas, São Paulo. O Instituto Nacional de Tecnologia é um dos mais antigos centros de pesquisa tecnológica do Brasil. As atividades desenvolvidas na área de inteligência competitiva no Brasil pelo INT, IBICT e CRRM abrangem a realização de cursos de especialização nesta área. No momento, estão sendo realizados cursos no Rio de Janeiro e em Brasília. A perspectiva é que, para 1999, sejam realizados também cursos em Natal, no Rio Grande do Norte, e em Campinas, em São Paulo. O Instituto Nacional de Tecnologia é um dos mais antigos centros de pesquisa tecnológica do Brasil. Criado em 1921, o INT, desde esta época, vem servindo as empresas brasileiras, seja através do desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços e também a formação de recursos humanos. São 12 áreas de competência voltadas para os materiais, química industrial e engenharia industrial, nesta destacando-se o desenho industrial, a gestão da produção e a informação tecnológica. O INT possui 18 laboratórios, alguns deles credenciados, e é uma biblioteca que possui em torno de 20 mil livros e normas técnicas e também uma coleção de periódicos em torno de 500 títulos. As perspectivas para uma ação conjunta do Brasil e França no campo da educação continuada são bastante promissoras. As novas tecnologias de informação e comunicação permitem a realização de ensino à distância, o que facilita bastante a cooperação entre países. Hoje nós já temos, no campo desta cooperação, a possibilidade de realização do DEA como complementação ao curso de inteligência competitiva realizado no Brasil e também a realização de doutorado. Outras possibilidades que se apresentam estão relacionadas a atividades desenvolvidas pelo CRRM. Uma delas é maîtrise à distância. A maîtrise corresponde a um aperfeiçoamento que é complementar ao ensino de terceiro grau. Também existe hoje o MBA em Knowledge Management, que é um curso dado em nível internacional. Esta atuação conjunta pode se estender também ao Mercosul, dada a conhecida carência de informações nos países latino-americanos. Isso permitirá ao Brasil e França terem uma atuação bastante forte nesta região. Esta é uma oportunidade bastante interessante para todos nós, principalmente como aluna de doutorado em Marseille, junto a uma universidade que tem experiência em trabalhar com indústria, uma vez que eu trabalho no Instituto Nacional de Tecnologia, que também atua junto à indústria brasileira. Então, a gente julga que pode fazer um trabalho de bastante retorno para o país. É muito importante para mim estar aqui como aluna de doutorado aqui dessa escola e trabalhando no INT e podendo fazer esse intercâmbio entre CRRM e INT. A minha tese vai ser na área de pequena e média empresa do setor de borracha no Brasil, que atualmente vem sofrendo com um processo de globalização, principalmente com indústrias da Ásia. E agora, com essa tese de doutorado, a gente trabalhando com o Sindicato do Rio de Janeiro, a gente entende que as ferramentas desenvolvidas aqui poderá ser útil na elaboração de um plano estratégico para essas pequenas e médias do Rio. Bom, é uma grande satisfação para mim poder
estar participando desse seminário, desse curso de especialização, que foi uma colaboração entre a França e o Brasil, a França no Laboratório em Marseille do CRRMM e o Instituto Nacional de Tecnologia no Rio, no Brasil. É uma oportunidade muito boa, é um engrandecimento para mim, aluno da primeira turma do curso, poder vir aqui à França e defender a minha tese e poder dar prosseguimento aos estudos de inteligência competitiva. É uma grande satisfação para mim e eu estou muito feliz de estar aqui para poder ajudar o Brasil e a cooperação com a França.